A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Irmãos e irmãs da querida Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, a paz e a graça de Jesus. É com alegria que trago esta reflexão para vocês nesse dia de culto de oração. Meu desejo era participar ao vivo com vocês, mas os trabalhos da escola não permitiram esse momento, certamente especial aí para vocês, que seria também muito importante, especial para mim. Mas mesmo assim vamos refletir a palavra de Deus, conforme o texto que me foi passado, Mateus 6, de 1 a 6 e 16 a 18. Nós vamos perceber que são 3 temas nesses textos, não é? E que Jesus ele vem fazer um alerta em relação a essas realidades que estão presentes aqui no texto. O primeiro é a prática da justiça, o dar esmola, as orações e o jejum. E a primeira alerta de Jesus é o significado que damos a essas realidades aí, chamadas também realidades espirituais. Mas ao mesmo tempo Jesus ele faz um apelo, de certa forma, para que nós possamos sempre superar as hipocrisias, porque é o tema que circunda todos esses textos aí também, essa realidade aí da hipocrisia. E creio que nós podemos pensar sobre esses textos a partir daquilo que Jesus nos propõe. Ele fala que é importante a justiça, ele fala que é importante ajudar os outros, ele fala que é fundamental a oração e também o jejum. Agora, como é que nós somos chamados a rever e viver essas 4 dimensões aí, que também fazem parte da nossa vida de fé e da nossa vida cristã? Quando nós nos deparamos com algumas críticas de Jesus, com essas críticas sobretudo aí de Jesus, sobre aquilo que nós compreendemos ser a justiça, nós já somos chamados a refletir algo mais profundo, como por exemplo, o que é a compreensão de justiça que nós temos? Como é que as ações no decorrer da vida humana, não só na nossa vida pessoal, mas na observação da sociedade, que tipo de, vamos dizer, de consciência gera em cada um de nós? E Jesus chama a atenção aqui de usar a justiça como pretexto para a promoção pessoal. Isso não seria nenhuma forma de vida cristã nas orientações de Jesus. Tem 2 elementos que são importantes para a nossa compreensão do Evangelho também, e que ele nos remete, não é, à superação também daquilo que se chama hipocrisia. O primeiro elemento é: todos nós, como seres humanos, possuímos na nossa condição humana uma certa consciência ou senso de justiça. E é esse senso de justiça que leva-nos a
uma compreensão ética das coisas, uma vivência ética e moral no dia a dia das nossas vidas. Por exemplo, quando vemos uma pessoa sendo insultada por outra, sem razão nenhuma, sobe em nós o quê? A chamada indignação ética. E isso é o senso de justiça que brota da profundidade do nosso ser. Jesus, então, ele propõe que essa noção de justiça realmente venha da profundidade do nosso ser. E, diante dessas questões, a profundidade do nosso ser, ela está para além da superficialidade que às vezes vivemos no nosso dia a dia. Porque nós somos limitados por muitas coisas. E muitas vezes nós não conseguimos superar a barreira da superficialidade para vivermos essa profundidade que às vezes desabrocha em nossa consciência e em nossa vida. E Jesus percebia que os religiosos do seu tempo, aquelas pessoas que estavam lá se colocando como modelo de vida, como modelo de justiça, como modelo de oração, como modelo de como deve ajudar os outros, como deve praticar o jejum, não estavam adequados. Era simplesmente uma forma de se tornar invisível diante dos olhos dos outros. E quando nós não superamos essas questões, vamos dizer, quando nós não ultrapassamos a superficialidade da nossa existência, nós corremos o risco de sempre fazermos ações esperando algo em troca de forma imediata, de sermos reconhecidos. Diante disso, não existe para nós, como diz o próprio Jesus Cristo, o galardão, não existe para nós a recompensa, porque já recebemos essa recompensa. Jesus, ele nos propõe aqui algo importante. Então, a proposta de Jesus é exatamente esta, de irmos além das ideias que são universalizadas para a nossa vivência cristã do dia a dia. Nós precisamos superar aquilo que parece ser a verdade de todo mundo que vive o cristianismo, que às vezes não é nenhuma verdade. Por exemplo, um exemplo aqui para nos ajudar. Quando falamos de uma personagem aqui da Bahia, a Irmã Dulce. Irmã Dulce, ela ganhou visibilidade através das suas ações. Ela superou as fronteiras da superficialidade da sua vida, e especialmente também da sua vida cristã. E num galinheiro ela começa a desenvolver uma grande obra. Mas essa obra que ela desenvolveu não foi visando a si própria, não foi buscando reconhecimento da sociedade, mas foi o mais puro evangelho vivido de forma encarnada na sua vida, e isso sim se tornou visível. E aí, nesse sentido, a prática da esmola ganhou outro significado. Então, a prática da esmola aqui não é simplesmente dar esmola por dar esmola, porque alguém está ali necessitando, mas a vida de Irmã Dulce, por exemplo, ou a vida de outros personagens da nossa história cristã, ou até mesmo de muitos de nós ou de vocês, ela se reveste com um significado maior a partir da nossa prática. Então, a vivência de fé dessa pessoa, que deixou aí um grande exemplo, foi uma vivência de fé que nasceu lá do fundo da sua alma, através do quê? De uma indignação e de uma responsabilidade social também em relação à vida dos outros. Então nós cristãos e cristãs somos chamados a perceber que Deus não fez o ser humano desigual. Quem faz o ser humano desigual é a sociedade. E quando damos esmola para ajudar alguém, não é porque as coisas existem assim e devem continuar assim. Então o nosso ato de dar esmola tem que ser um ato que ajude a protestar e que ajude a mostrar que aquela situação ali não está boa, que ninguém merece viver a partir somente de esmola, mas que as pessoas têm condições, a partir das suas capacidades,
se elas lhe são dadas através da educação, através do cuidado, através também das políticas públicas e tudo mais, para ser uma pessoa digna no dia a dia e não viver de esmola. Jesus tinha essa visão, quando ele fala lá na multiplicação dos pães: dê vocês mesmos de comer. Está dando aos discípulos a responsabilidade para a superação de algo que estava lá e que não era da vontade de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que todos nós possamos viver a fé cristã movido por essa profundidade que nos chega do Evangelho. Mas para isso, nós precisamos sim superar as barreiras da superficialidade que muitas vezes vivemos. E essa superficialidade se coloca como um muro, como um empecilho que nos impede de mergulhar lá aonde está realmente a fonte do Evangelho de Jesus Cristo, onde está realmente a fonte dos ensinamentos de Jesus Cristo, e assim vivermos de maneira mais livre, sem pensarmos nas recompensas, porque certamente a nossa recompensa nos vem do Senhor Jesus Cristo, sem sermos reconhecidos pelas nossas ações, porque nós não estamos aqui para ser reconhecidos pelo que nós fazemos, porque a nossa fé exige isso. Então, para terminar, duas coisas que são importantes. Nós devemos fazer sempre as coisas boas e certas, porque é nosso dever, como já dizia um filósofo chamado Kant. É nosso dever fazer as coisas certas e boas, né? Praticar o bem é dever de qualquer ser humano. Agora, nós incorporamos também a esse categórico, né? Mais uma questão, já que é nosso dever humano, mas também é agora nossa obrigação como cristãos e cristãs. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue com cada um de vocês. Fortaleça cada um de vocês a superar a superficialidade da hipocrisia que se estabelece na nossa vida cristã. Só superando isso nós vamos sim viver plenamente a alegria do Evangelho que transforma a nossa vida, mas que também transforma o mundo. Então fiquem na paz de Jesus e que nesse culto de oração dessa igreja possamos crescer na nossa vida espiritual.